Olá, boa tarde. A partir de agora, o Form Design pede passagem para mostrar o que é novidade e tendência no mundo da arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Aqui o nosso compromisso é trazer a opinião de especialistas e boas ideias para você que quer construir, reformar, decorar e, claro, dar aquele toque de sofisticação no seu dia a dia. Então vem comigo saber o que é destaque no programa dessa terça-feira. Vamos conhecer o trabalho de uma artista apaixonada por fotografias e pinturas em porcelana. E se você é apaixonada por bonecas e bebês, então precisa conhecer a Arte Reborn. Mas se o papo é arquitetura, agora nós vamos explicar como utilizar as texturas acrílicas. Acompanhe! O Form Design apresenta agora os revestimentos de parede de alta resistência, mais conhecidos como texturas acrílicas. Confira! É isso aí, pessoal, e agora eu converso com Raquel Durão, que é gerente de uma indústria de texturas em Ribeirão Preto, trabalha no segmento há mais de 15 anos e sabe tudo sobre o assunto. Raquel, conta pro pessoal de casa o que são as texturas. Certo, hoje, Fabinho, nós temos 3 tipos de textura. Temos o grafiato, que é o mais conhecido, depois a textura com quartzo, lamato sem brilho e lamato com brilho, que é o mais moderno. E hoje qual o mais usado? Hoje divide-se entre o grafiato e o lamato, então é 50% de venda para cada. O lamato, ele é um desenho só, o que vai diferenciar é sem o brilho e com o brilho. Já o grafiato, você pode aplicar ele circular ou pode aplicar ele vertical. Aí o pintor que determina isso. E qual o grafiato mais aplicado? Geralmente o vertical, ele é o mais aplicado. E tem outros tipos de acabamentos, tem, por exemplo, os cristais, o que vocês colocam para dar um ar um pouco diferente, né? No lamato a gente coloca umas pedrinhas que conforme vai chovendo, vai tendo desgaste natural, ela brilha quando bate o sol. E quais as aplicações das texturas? Certo, a textura, essa aqui, ela é aplicada com um rolo. É um rolo próprio para ela, existe 3 tipos, médio, alto e baixo. E também pode ser aplicado com a desempenadeira. Aí o profissional faz o desenho que o cliente quiser. Raquel, em quais locais podem ser aplicadas as texturas? A maioria delas são aplicadas, indicadas para ambiente externo. Mas também pode fazer uma parede de decoração, na sala, no quarto. Geralmente, qual o tempo de durabilidade desse material aplicado numa área externa? Certo. Quanto à cor, geralmente é com 2 anos, 1 ano, depende muito da intensidade do sol, da tonalidade, se é cor clara ou escura. Agora, quanto à resistência na parede, se o substrato ou o reboco for bom, não solta. Aí pode ter na manutenção e pintando por cima com tinta acrílica e mudando a cor. Antes da aplicação, é importante verificar se o reboco está esfarelando. Como que verifica isso? Passando a mão na parede. Se soltar, ele não está bom. Aí tem que passar um produto antes, chamado fundo preparador de parede. Depois passa o selador e depois passa o grafiato, lamato ou textura. Fazendo isso, não tem problema. Se acontecer alguma infiltração no local em que foi aplicada a textura, como fazer essa manutenção? Se acontecer, tem que remover a área onde está soltando, passar um impermeabilizante, primeiramente descobrir de onde vem essa infiltração, né? Se é do solo, se é de chuva. Descobrindo isso, sana o problema, que é passando impermeabilizante, e refaz a parede e pinta tudo de novo.
A cada ano renova-se os modelos de textura, cores. Hoje a tendência são os tons neutros, marrom, bege, concreto. Cores assim, alguns clientes ousam com vermelho para fazer decoração, detalhes, mas o tom bege é a tendência do ano 2016. Agora você fica com o trabalho de uma artista ribeirão-pretana que é especialista em fotografia e pinturas em porcelana. Confira! O Form Design entra agora no ateliê da artista ribeirão-pretana que trocou a zootecnia pela fotografia e pintura em porcelanas. É isso aí, pessoal, e continuando a nossa série de entrevistas com nossos artistas ribeirão-pretanos, hoje eu converso com a artista visual Adriana Amaral. Adriana, muito obrigado por receber toda a nossa equipe do Form Design hoje aqui na sua casa, que é também seu ateliê. Conta pra gente um pouco dessa sua vida e trajetória nas artes. Como começou o seu interesse por isso? Eu comecei desde criança. E eu comecei com pintura em porcelanas. Eu era uma criança muito agitada, brigava muito, chorava muito, aí minha mãe me colocou na aula de música. E só que eu fui estudar música, mas eu gostei de bateria. E aí foi um problema sério. Aí eles me tiraram da aula de música e minha mãe, conversando com uma amiga, disse que tinha uma pessoa perto de casa que dava aula de porcelana. E eu fui ter aula de porcelana com essa pessoa. Então, assim eu comecei, mas eu fui fazer faculdade de zootecnia, fiz mestrado em zootecnia e numa viagem que eu fiz para a Europa, eu tive contato com a arte contemporânea, tá? Eu já fotografava, mas eu não sabia o que é que eu fotografava. E nessa viagem que eu fiz para Paris, eu vi que a minha fotografia era bem contemporânea. Eu voltando de Paris, eu fui fazer um curso de História da Arte. O que aconteceu também com a porcelana? Eu comecei a pintar muito rápido, tá? E a professora não dava tempo dela riscar as minhas peças. Aí eu fui fazer aula de desenho. E com aula de desenho, eu aprendi o que era perspectiva, o que era ponto de fuga. E com isso, as minhas fotografias também foram melhorando. Aí em 2003 eu mandei um material para o Salão de Arte de Ribeirão. O Salão de Arte, na época tinha assim, coletiva dos artistas de Ribeirão Preto no MARP. E eu mandei. E o primeiro trabalho que eu mandei foi selecionado. E daí para frente a zootecnia ficou e as artes foi o meu caminho, começou a ser o meu caminho. E aí eu comecei a estudar, participei de 2 grupos, né, com críticos de arte que foram me orientando, eu até ainda continuo com o crítico. O resultado é tudo isso que vocês viram aí. Ganhei o prêmio do SARP em 2012 com fotografia, que foi o trabalho, a obra Lugares que Moram para Sempre. Quando eu ganhei em 2012, fazia 13 anos que um artista que vive e trabalha em Ribeirão Preto não ganhava esse prêmio, tá? Então, assim, foi muito comemorado. E também comemorado por ser fotografia, né? Porque algumas pessoas acham que fotografia não é arte. Uma trajetória muito bacana, né? E até hoje você continua, hoje o que você faz hoje? A fotografia? Eu faço a fotografia e as porcelanas. Agora, dia 25 de agosto, nós vamos estar ocupando o Museu da Memória Italiana aqui em Ribeirão Preto, né? E vai ser a primeira vez que eu vou apresentar uma obra em azulejos pintada, em porcelanas, porque eu sempre exponho fotografias, né? E essa vez a minha referência é toda com a porcelana e com a pintura. Agora você vai se apaixonar por uma arte de produzir bonecas que se parecem com bebês de verdade. Eu estou falando da arte Reborn. Confira! Já não é mais novidade que o sonho de toda menina é brincar de boneca e o sonho de toda mulher é ser mãe. Agora imagina ter em casa uma boneca artesanal que parece um bebê de verdade. Duvida? Conheça agora a arte Reborn. É isso aí, pessoal, e agora eu converso com a Janaína Constantini, que é artista Reborn e vai explicar pra gente o que é essa arte. Jana, o que é arte Reborn?
Oi, boa tarde. A arte reborn consiste em a gente dar realismo a um molde. Os moldes são criados por artistas plásticas. Eu vou pegar esse molde, fazer todo o processo de pintura, daí feito em 3D, para chegar o mais próximo possível a um bebê. E como surgiu o seu interesse por essa arte? Sempre fui apaixonada na arte, sempre acompanhei fora do país, enquanto a técnica não existia aqui. Depois que a técnica veio para o Brasil, comecei a acompanhar mais de perto, para entender melhor e tudo mais. De onde vem a inspiração para criar os bonecos ou as bonecas? E as clientes mandam fotos, como acontece tudo isso? A gente tem duas opções. Tem a opção da pessoa escolher o molde que ela mais gostar, que é o formato do rostinho. Aí eu faço tudo de acordo com como que ela quiser, tonalidade da pele, cor de olho, cor de cabelo. Ou também a pessoa pode me mandar uma foto para a gente chegar o mais próximo possível ao bebê dela. Então a gente tem que dar a sorte de encontrar um molde que se aproxima ao rostinho da criança, que aí a gente vai trabalhando em todas as características para se aproximar ao máximo. O processo de criação é simples, bem simples. A gente vai fazer todo o trabalho de pintura, a gente dá as camadas de pele tudo certinho, a gente vai dar efeito em 3D, vai criar realismo, desenho de sobrancelha, desenho de vasos e veias, depois vai para a implantação de cabelo, colagem de cílios, implantação de cílios, depois vai para a parte de montagem. Os moldes são feitos de vinil siliconado, o material é todo importado, existe hoje em dia quem usa moldes nacionais, só que eu só trabalho com moldes importados mesmo. E a arte só produz bonecas? Existem os bebês, né, que são os tradicionais, mas hoje em dia já criaram macaquinhos, que nem tem um ali atrás, já criaram cachorrinhos e até porquinho. Qual o público que procura essa arte? Então, querendo ou não, o público-alvo é adulto. É uma bebê mais voltada a adulto mesmo, que é mais um bebê de coleção. Porém, hoje em dia, as crianças começaram a descobrir a internet e começou a vender muito para criança também. Só que o público-alvo realmente é adulto, colecionadores, está usando bastante para presentear pessoas que têm depressão, porque querendo ou não é um santo remédio para depressão. Estão usando bastante o tratamento de Alzheimer também, que está sendo bem legal para estimular a mente. A gente se encanta profundamente, todo mundo me chama de louca quando eu falo que a gente pega amor. Depois que a pessoa leva embora, a pessoa me fala que realmente a gente se encanta e a gente vive nesse mundo, é muito engraçado. Cada dia cresce mais, as pessoas estão conhecendo mais. Quando eu comecei, ninguém conhecia a arte, não sabia nada a respeito. Hoje em dia, as crianças já vêm conversando comigo sobre detalhes que antigamente ninguém conhecia. Já vem falando nome de moldes e tudo mais, então está sendo bem legal, está sendo bem reconhecido. A gente tem uma particularidade, por exemplo, que são os cabelos. Como é a aplicação? O cabelo tem duas opções, fazer cabelo em 3D, pintado em 3D, com várias colorações, mas o mais tradicional é o cabelinho implantado, que a gente vai implantando fio a fio, até dar todo o aspecto de cabelinho de bebê mesmo. E no próximo programa, nós vamos mostrar como decorar as paredes de casa usando painéis decorativos. Tem ainda um colecionador que transformou um cômodo da sua casa em uma grande banca de gibis. E vai conhecer pequenos robôs com hélices que obedecem comandos por controle remoto e que estão conquistando o mercado, os drones. É isso aí, pessoal, e assim chegamos ao final de mais um programa Forme Design. Espero que tenha gostado de todas as informações, dicas e ideias para aplicar na sua casa e também no seu ambiente de trabalho. Quero aproveitar e parabenizar as cidades de Santa Gertrudes e Taquaritinga por mais um aniversário. Amanhã nós estamos de volta e eu te espero, às 13h30 aqui na tela do SBT RP. Um grande abraço, tchau!